E aí eu parto para o terceiro fator, terceiro elemento aí dessa chave de leitura, que são as estratégias discursivas fascistas. E para isso eu cito, então, um historiador chamado Manuel Loff, que ele veio ao Brasil recentemente e participou de um debate sobre escola sem partido, voltou para Portugal e escreveu um texto para a revista, para o jornal O Público, ele tem uma coluna quinzenal, se eu não me engano, chamado Escola Sem Partido, uma pergunta. Manuel Loff é historiador da Universidade do Porto e ele é especialista em fascismo no século XX. Eu vou ler duas frases só do texto dele. Ao acusar o PT de ter infiltrado a escola para nela fazer doutrinação ideológica marxista, a direita brasileira procede a uma pobre reprodução do que os antissemitas alemães acusavam os judeus em 1930. O discurso de hoje nem é sequer simplesmente de uma espécie de macartismo 60 anos depois. Então ele não está dizendo que o movimento Escola Sem Partido seja fascista, mas que eles usam estratégias discursivas fascistas. E eu vou mostrar isso para vocês. Primeiro, pelas analogias voltadas à docência, aos professores, que desumanizam o professor. Normalmente, analogias que tratam o professor como um monstro, um parasita, um vampiro. Então, no próprio Quem Somos do site Escola Sem Partido, como eles se descrevem? Uma iniciativa conjunta de estudantes e pais preocupados com o grau de contaminação político-ideológica das escolas brasileiras em todos os níveis de ensino, do básico ao superior. Contaminação. Então, o professor com uma contaminação. Na verdade, não são professores, segundo eles, né? A pretexto de transmitir aos alunos uma visão crítica da realidade, um exército organizado de militantes travestidos de professores prevalecem-se da liberdade de cátedra, da cortina de segredo das aulas, das salas de aula, para impingir-lhes a sua própria visão de mundo. Isso está no Quem Somos do movimento. Eles também citam um juiz da Suprema Corte norte-americana que fala que um pouco de luz de sol é o melhor desinfetante. Então é uma contaminação, é um exército de militantes, é algo a ser desinfetado da sala de aula. Agora, memes que eles compartilham, um vampiro com uma estaca cravada no coração, o cartaz com os deveres do professor. A fixação desse cartaz nas salas de aula, como prevê o PL Escola Sem Partido, terá o efeito de uma estaca de madeira cravada no coração da estratégia gramsciana que vampiriza os estudantes brasileiros há mais de 30 anos. Atenção ao recorte. 30 anos. O recorte não é casual e eles insistem nesse recorte em vários momentos. 30 anos, grosso modo, é o período da nossa redemocratização. Então, a educação neutra era aquela que acontecia durante a ditadura militar? É isso que está sendo dito aqui? É uma outra imagem, aqui eles adaptam e colocam o rosto do Gramsci, na estaca tem escrito Escola Sem Partido, Conde Gramsci, o vampiro que vampiriza a educação brasileira com a ajuda de Paulo Nosferato Freire, pode estar com seus dias contados. Então, o Paulo Freire, isso eu não trouxe nem esse vídeo, posso mostrar no debate se alguém tiver interesse, foi foco de uma tensão entre eu e o Najib no debate no canal Futura, que ele falou que o Paulo Freire era um pedagogo do PT e que defendia que se usasse o sistema educacional no Brasil para fazer propaganda partidária do PT, no qual o próprio mediador do debate teve que falar, olha, a obra do Paulo Freire é anterior à fundação do PT. Gente, chega a ser hilário, mas é muito grave. Coisas começam sendo ditas em audiências públicas, é gravíssimo. Eu nem trouxe as imagens de ofensa a Paulo Freire, eu posso mostrar no debate se for o caso. Um carrapato com uma estrela do PT, então a estrela do PT que nós vimos lá nos professores nas charges. E aí está dito, nossa, nem eu consigo ler essa aqui. Mas está dito que então nós temos um parasita que se aproveita da educação brasileira. Conheça o famoso carrapato estrela, Carrapatos Gramsci, o parasita ideológico da educação brasileira. E aqui você tem, então, essa ideia de que existe uma conspiração, quem lucra com a doutrinação nas escolas? E uma estrela do PT no fundo, é um meme que eles compartilharam. Então, a ideia de que é uma conspiração que controla tudo. A escola, o sistema educacional está dominado por um grupo, no caso que eles chamam de petistas ou petralhas, e aí você teria que descontaminar, desinfetar a escola. E para vocês não acharem que eu estou inventando, um breve vídeo no qual isso é dito explicitamente. O petismo
continua, porque o petismo não acabou. O PT está momentaneamente fora do poder, mas o petismo continua dominando a máquina do Estado e, sobretudo, o sistema educacional. Então, é explícito, é um movimento apartidário, segundo eles, mas o foco é claro. Então, o petismo foi retirado da presidência, mas o petismo continua dominando a máquina do Estado, especialmente o sistema educacional. Então, é essa conspiração, e nós já vimos denúncias de conspirações como essas em outros contextos, né? E, por fim, os professores, os petralhas, os petistas, seriam inimigos dos valores tradicionais, vou falar sobre isso agora, e o incentivo de uma cultura do denuncismo. O projeto propõe a criar um canal de denúncia direto entre os alunos e a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação receberia essas denúncias anônimas e passaria para o Ministério Público. Então, esse clima de denuncismo já é muito forte. Então, eu vejo aqui um discurso de ódio explicitamente formulado, voltado aos professores, à docência, e uma tentativa de enquadrar a discussão educacional dentro de uma polarização mais ampla na nossa política nacional. E, por fim, então, para concluir, nós passamos para o debate, nós temos uma defesa do poder total dos pais sobre os filhos. O lema que eles começaram a usar é chamado "Meus filhos, minhas regras", e aí a ideia da ideologia de gênero. Eu agora vou mostrar o restante daquele vídeo que eu acabei de passar um pedacinho. Quando foi filmado aquele vídeo? Aquele vídeo foi filmado no dia 25 de maio de 2016, quando o ainda ministro interino da Educação, Mendonça Filho, recebeu uma das suas primeiras audiências públicas com grupos vindos de fora, atender a sociedade civil. Que grupo era esse? O grupo Revoltados Online, que foi composto por, inclusive, Alexandre Frota. E eles foram levar suas pautas para a educação nacional. A principal das pautas era a defesa da escola sem partido. Eles gravaram um vídeo na frente do Ministério da Educação contando o feito deles. Além desse vídeo, eles no mesmo dia gravaram um outro. Eles foram ao encontro do advogado Miguel Najib e gravaram um vídeo explicando um pouquinho qual era a importância de defender a escola sem partido. Então é esse vídeo que vocês vão ver agora. Peço desculpas. Muito bem. Bem, o Escola Sem Partido ele nasceu em 2004, como reação a duas práticas ilegais que estão absolutamente disseminadas hoje no sistema educacional em todo o Brasil. De um lado, a doutrinação política e ideológica em sala de aula. Só um minutinho, sua formação. Eu sou advogado. Miguel advogado. Quanto tempo? Nasceu em 2004? Nasceu em 2004. Foi igual ao Revoltados Online? Revoltados Online nasceu numa causa pessoal minha. Não, sem dúvida. O estopim deste movimento foi um problema que eu tive com a minha filha mais nova na escola. O professor de história da minha filha, que havia sido professor de outros filhos meus, havia num belo dia comparado Che Guevara a São Francisco de Assis. Bom, gente, nós estamos trabalhando em prol do nosso país, preocupados com o futuro das nossas crianças. A doutora Beatriz é incansável, o Frota agora também está incansável, o doutor Júlio, todas as pessoas do Revoltados Online, os administradores, e vocês são as peças fundamentais. Se vocês não compartilharem, não curtir a página do Revoltados Online, não disseminar a informação, a gente não consegue combater esses petralhas que ainda dominam parte da mídia hoje do nosso país. Mas deixa o Miguel falar o segundo aspecto. Bem, o primeiro aspecto, então, foi uma reação a essa prática da doutrinação, que é uma prática ilegal. E a segunda prática ilegal, que também se disseminou no sistema educacional, é a usurpação do direito dos pais, dos alunos, sobre a sua educação moral, da autoridade moral dos pais sobre os seus filhos. Também a máquina do Estado, o sistema educacional, está sendo usado para isso, para afrontar a autoridade moral dos pais e dos alunos sobre eles. E aí a gente vê, por exemplo, a lei da palmada, uma consequência disso, tirar a autoridade dos pais. Há um ataque frontal à família. O petismo continua, porque o petismo não acabou. O PT está momentaneamente fora do poder, mas o petismo continua dominando a máquina do Estado e, sobretudo, o sistema educacional. Nós já fizemos uma frase, um slogan, né? Como que é? Não mexam com as nossas crianças. Tem antes. Não mexam com as nossas crianças, meus filhos, minhas regras. Exatamente isso. Em matéria de educação religiosa e moral, vale o bordão: meus filhos,
minhas regras. E eu estou de apoio total à escola sem partido e não quero nenhum professor doutrinando os meus filhos, e eu acredito que você também não. Eles perguntam ao Miguel Najib o que estaria acontecendo, necessidade do programa Escola Sem Partido, e o segundo argumento dele é o seguinte: as escolas, os professores estão usurpando a autoridade moral dos pais. Os pais têm direito sobre a educação moral dos seus filhos. E aí vem um membro do Revoltados Online e fala: exatamente, nós acabamos de criar um lema para isso. Qual é o lema? Não mexa nas nossas crianças. Meus filhos, minhas regras. E aí uma dessas pessoas fala no vídeo: tem um ótimo exemplo dessa usurpação da autoridade moral dos pais, a Lei da Palmada. A Lei da Palmada é um exemplo claro de usurpação do direito dos pais, assim como a atuação dos professores. Então, fica a primeira pergunta, né? A Lei da Palmada é usurpação da autoridade moral dos pais? Então, essa autoridade passa pela violência contra as crianças, é isso? Mas eles, então, adotam, isso aqui é o perfil público do criador, né? Não mexam com as nossas crianças, meus filhos, minhas regras. Vira um dos lemas do Escola Sem Partido. E aí essa é uma das imagens que captura isso, um dos memes. Uma família tradicional, né? Entre aspas, tradicional, um homem, uma mulher, com um filho e uma filha, eles seguram um guarda-chuva, no guarda-chuva está escrito minha família, minhas regras, e aí chove sobre eles uma chuva com as cores do arco-íris, numa referência bastante direta, então, a o que eles chamam de ideologia de gênero. Esse é outro meme que eles compartilham. O que eles chamam, como eles usam esse termo ideologia de gênero? Seria uma ideologia antifamília, uma tentativa de transformar os jovens em gays e lésbicas. E seria um ataque à família. E aí eu não preciso dizer aqui, a gente pode voltar a esse ponto no debate, mas discutir gênero em sala de aula não é isso. Muito pelo contrário. Se eu tivesse que tentar sistematizar, é a tentativa de mostrar como as relações entre os gêneros, esses homem, mulher e outras configurações, elas são construídas historicamente, para desconstruir desigualdades, preconceito, homofobia, machismo e coisas assim. Mas eles colocam, então, que seria uma ideologia contra a família. E aí é um outro meme, vou pular esse aqui, acho que devo estar estourando meu tempo já, mas eu não queria deixar de mostrar para vocês, então, qual é o fundamento legal que eles usam para isso. Eu volto para o projeto, então, que está na Câmara dos Deputados. Aqui, naquele artigo 2º que nós lemos, que se propõe a estabelecer os princípios que devem orientar a educação nacional, eles colocam aqui, em último lugar, o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções, como um princípio que deve orientar a educação nacional. Qual é o fundamento deles para isso? E aí eles vão na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou Pacto de San José. No seu artigo 12, sobre a liberdade de consciência e de religião, está dito ali, no seu inciso 4º, os pais, quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam educação religiosa e moral que seja de acordo com suas próprias convicções. Então a gente poderia falar, opa, então quer dizer que a Escola Sem Partido tem razão? Os pais realmente têm essa autoridade total sobre seus filhos? E aí não só eu, outros juristas, eu só aprendo com eles, argumentam o seguinte: a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ela o alvo, a meta principal dela é proteger o indivíduo, a família, o espaço privado, o espaço doméstico, contra intervenções indevidas, especialmente a intervenção do Estado. Então, realmente, o pai, a família, tem direito de educar no espaço privado os seus filhos de acordo com seus valores. Agora, qual é o equívoco aqui? É quando você pega algo que foi pensado para proteger o espaço privado contra a intervenção do poder público e habilita uma invasão do espaço privado, da escola pública, pelas vontades privadas. Esse é o equívoco, aqui está o erro. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos não está falando sobre a prestação de serviços. E essa interpretação equivocada, ela fica clara, a sua consequência lógica, ela aparece dentro do próprio projeto. Então, se nós voltarmos lá para aquela proibição, voltarmos para o projeto, ele tem um artigo 3º que fala o seguinte:
são vedadas em sala de aula, a prática da doutrinação política e ideológica. Já falamos sobre isso, sem definir o que é essa prática. Então, é uma proibição descabida, e se nós observarmos a definição do site, ela é absurda. Bem como a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Essa proibição, ela é impossível de ser aplicada em uma sala de aula. E ela é a consequência lógica dessa interpretação. Então, como o professor pode evitar qualquer atividade que possa entrar em contradição com as crenças daquelas 50, 40 famílias super heterogêneas em sala de aula? É impossível. Então, eu acho que nosso debate tem que partir, especialmente da discussão educacional, o foco, um dos objetivos é a formação para a cidadania, o convívio com o diferente. Então, como formar para a cidadania, e aí retomando tudo que eu já falei, sem dialogar com a realidade do aluno, sem discutir valores, e agora sem poder contradizer as crenças individuais. E vejam bem, tem um risco gravíssimo aqui. Porque, como o Miguel Najib já falou em um dos vídeos, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos ela está acima da lei ordinária, ela está abaixo só da Constituição. A Lei 10.639 e a Lei 11.645, que tornam obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, se essa interpretação for legitimada, ela está gravemente sob risco. Porque um professor que vai discutir, por exemplo, região afro-brasileira, e algum aluno fala, olha, não quero ouvir, isso é contra a minha crença, ele vai estar respaldado nesse projeto de lei. Então, por isso, o Escola Sem Partido já foi denunciado à ONU pelo Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos como uma ameaça aos direitos humanos. Um instituto que discute especificamente direitos humanos. E aqui, para vocês verem contra que eles estão argumentando, eu fui buscar as denúncias deles relativas à questão da doutrinação religiosa, que quase não tem, impressionante, não tem quase, e a questão de gênero. Eu trouxe duas que estão num blog chamado De Olho no Livro Didático, de um membro do Escola Sem Partido chamado Orley da Silva, se eu não me engano. Então aqui é uma dessas denúncias mais recentes. Candomblé em Umbanda em livros didáticos 2016 do MEC para ensino fundamental. Alunos de escolas públicas e privadas, inclusive confessionais, que estudarem com os livros didáticos 2016 do MEC para crianças de 6 a 10 anos, serão doutrinados sistematicamente no Candomblé e na Umbanda. Se é que vocês podem acreditar nisso. Por que eles estão dizendo que tem doutrinação religiosa de Candomblé e Umbanda? Primeira imagem do texto. É só por conta disso. Uma imagem, e aí está escrito na legenda: Xangô, Deus do trovão e da justiça. O símbolo desse orixá é um machado de 2 lâminas chamado Oxé. Esse machado representa a justiça. Por que isso é doutrinação religiosa de Candomblé e Umbanda? Quando tem Zeus, Apolo e Afrodite, esses seriam deuses neutros? Percebem? É um ataque a determinadas formas de pensar, determinadas crenças. Com relação, vamos conhecer agora, então, a temível ideologia de gênero. MEC não desiste. Livros de 2016 para crianças de 6 a 10 anos vem com ideologia de gênero. E aí, a pena que está claro demais. Eu vou ler para vocês o que é e conto. Está escrito: vejam o desenho que 3 crianças fizeram para representar suas famílias. Tem uma família homoafetiva, tem uma família interracial, diferentes etnias, e tem uma família com só uma mãe, que inclusive é a configuração familiar, estatisticamente, em maior número no Brasil. Qual é a pergunta que eles faziam frente a esses 3 desenhos infantis? Com base nos desenhos, podemos dizer que, gabarito da questão múltipla escolha, as famílias são diferentes umas das outras. Isso seria ideologia de gênero. É muito cruel, é muito triste. Eu fico chateado, seriamente chateado. Porque isso aqui, imagina quanto sofrimento que não vai trazer para alunos que não se veem representados. E por que isso é ideologia de gênero? Só porque traz representação de diferentes famílias? Afirma que famílias são diferentes umas das outras? Isso é ideologia de gênero? Então, voltando para cá, desconstruímos um pouco a ideia de ideologia de gênero, e eu já estou acabando. Eu vejo aqui um ódio à democracia, literalmente. Não querer conviver com a diferença na escola, não querer dialogar, não querer ver outras. Você não poder nem discutir outras famílias, outras crenças. Então,
E só para concluir, dentro dessa lógica, também uma parte aqui, um parênteses, já estou acabando mesmo. Aconteceu no Rio de Janeiro, em 2016, uma conferência, Global Home Education Conference, é uma conferência sobre homeschooling. Quem foi falar nessa conferência? Vocês devem ter adivinhado já, o Miguel Najib. E ele deu um depoimento sobre homeschooling que eu uso aqui para fechar e concluir. Depois, só uma última consideração. Ele fala o seguinte: a simples existência de uma controvérsia sobre o direito ao homeschooling já demonstra o ranço totalitário e o atraso do país em matéria de pluralismo e de liberdades individuais. Então, percebem, essa defesa do poder total sobre os filhos chega à defesa do homeschooling no Brasil. Então, por que eu fiz esse outro trajeto, conversei mais com vocês sobre o discurso do Escola Sem Partido? Porque a gente tem que continuar pressionando para impedir o avanço no legislativo desses projetos, mas algo que me assusta muito é que esse discurso aqui, ele já está sendo compartilhado por grande parte da nossa sociedade. Então, muitos acham que podem denunciar, os professores podem ser denunciados. Eu tenho viajado o Brasil, como falou o Richard, só o Brasil, não foi em Paris, não. Em vários estados discutindo... Não. Em vários estados discutindo esse projeto e em absolutamente todos eu ouvi pelo menos uma narrativa de professores que foram demitidos, afastados, ameaçados, coagidos. E o que me assustou muito, professores que falaram para mim explicitamente: Fernando, eu já não discuto mais Marx em sala de aula. Eu discuto Adam Smith, mas Marx eu não discuto. Eu não discuto gênero em sala de aula, porque eu tenho medo de ser processado. Então, percebem, esse discurso aqui ele já está tendo um impacto muito grande na realidade na qual nós estamos inseridos. Professores, 2 já, a do curso de História, só que eu tenho notícia. Um foi denunciado pela Escola Sem Partido essa semana e um outro foi demitido por discutir assuntos relacionados ao noticiário político internacional em sala de aula. Então, eu acho que e aí eu fecho... E aí eu estava conversando com o Richard antes de começar, a gente tem que pensar, eu tenho que inventar algum sentido positivo para isso, senão eu entro em depressão. Então eu vejo aqui o grande potencial. O Escola Sem Partido, para mim, ele é absolutamente legítimo, porque ele é um projeto que no seu coração, um projeto de lei que versa sobre a ética profissional do professor e não inclui esse professor em nenhum momento, nem ao longo da tramitação nas audiências públicas. Então, por isso ele é ilegítimo. Mas o que eu tenho dito é que a gente tem uma oportunidade, e a fala do Richard foi precisa nesse sentido, de levar esse debate para o espaço público de novo. A gente tem uma oportunidade de ouro para reafirmar para nós o que é educar, o que é a escola pública, quais são os valores que nós ensinamos na escola, sim, e partindo dos professores em diálogo com a sociedade civil, discutir a nossa ética profissional, porque eu acho que é algo que também é necessário. O que me preocupa às vezes, quando alguém discute escola sem partido, é você falar: olha, não, tudo é ideologia. Sim, sabemos. Mas o tudo é ideologia não pode dizer, o professor pode fazer o que ele bem entender em sala de aula. Então, a gente acho que tem que partir dos professores, um esforço para discussão pública. Entre nós, eu acho que nós temos, claro, mas a gente tem que levar isso para a sociedade. Quais são os limites éticos da nossa profissão? Uma discussão que envolva os professores e a sociedade civil, alunos, pais e todos os interessados. Então, essa é a justificativa de eu ter feito esse foco mais no discurso do movimento. E agora eu concluo e abro para o debate. Eu agradeço de novo.